Queridos amigos, eu gostaria de pedir imensas desculpas pelo fato de eu ter tido problemas de conexão e o que eu estava começando a tratar terminou que não deu para dar continuidade, porque houve um problema no sistema. Mas eu vou falar hoje sobre desdobramento, catalepsia e letargia. Depois de terminar esse estudo, nós vamos estudar tudo sobre obsessão, pelo menos umas 4 ou 5 semanas só sobre a obsessão. Eu gostaria que prestasse atenção na de hoje, que é sobre desdobramento, catalepsia e letargia. O que é o desdobramento ou o sonambulismo? O que significa isso para nós? O fenômeno de desdobramento espiritual, denominado também de experiência fora do corpo, que eu já tratei várias vezes na parte de desdobramento, foram os primeiros vídeos que eu fiz, projeção do nosso corpo astral, ou projeção do eu, e que Allan Kardec reconhecia com o nome de sonambulismo. É uma condição relativamente frequente, meus irmãos, e que tem sido muito estudada no dia de hoje. A quantidade de obras e artigos não espírita ou mesmo espírita já publicadas sobre esse tema é imensa. Seu número cresce dia a dia, pois é um assunto de magna importância e que tem indiscutível implicação na questão da sobrevivência após a morte. Boa noite para todos aqueles que estão me ouvindo. Eu tive vários problemas para começar o trabalho dessa noite, mas isso faz parte dos efeitos físicos que nos acompanham. Mas vamos lá, os médios sonambúlicos ou de desdobramento, como nós chamamos, segundo Allan Kardec, é aquele que vive por antecipação a vida dos espíritos. Preste atenção, eu vou repetir. É o que vive por antecipação a vida dos espíritos. Ele desfruta, quem tem essa capacidade, de desprender-se de seu corpo físico, deixando-o num estado de sonolência e desloca-se no espaço apenas com seu perispírito ou corpo espiritual. Durante o desdobramento, meus irmãos, importante que se ressalte que o espírito pode sair para longe de seu corpo e visitar locais distantes, conhecidos ou não. Esses locais poderão encontrar-se em nosso plano, quer dizer, no plano físico ou nas esferas espirituais. Podem também entrar em contato com outros espíritos, visitar enfermos e assistir espíritos perturbados. A faculdade sonambúlica, lembra Kardec, é uma faculdade que depende do organismo e nada tem a ver com a elevação, o adiantamento ou a condição moral do sujeito. É uma condição orgânica que você tem. Com relação ao grau de consciência, é importante ressaltar, os médiuns de desdobramento podem ser classificados de 3 tipos: conscientes, semiconscientes e inconscientes. Os primeiros lembram perfeitamente bem tudo o que realizaram durante o desdobramento. Os segundos têm uma recordação relativa, mas os terceiros nada recordam. Se desprendem, vão até alguns lugares, trabalham em alguns lugares, mas depois não se recordam absolutamente de nada. O desdobramento pode ser ainda natural ou provocado. Provocado, quando eu digo, é magnético. No primeiro caso, o médium afasta-se de seu corpo sem que seja necessária a atuação de nenhuma outra pessoa. Pode verificar-se em função de uma enfermidade, pode verificar-se em função do sono, de uma prece ou de uma meditação.
O desdobramento magnético é provocado, ou provocado, é aquele produzido pela ação fluídico-magnética de outra pessoa, encarnada ou desencarnada. Os médiuns adestrados são muitas vezes afastados de seu corpo por seus mentores espirituais durante o sono físico e levados para reuniões de estudo e trabalho no mundo espiritual. É uma coisa linda, é indescritível. Pode acontecer também que o desdobramento seja provocado por espíritos viciosos. Pode acontecer isso, que deixam de envolver o medianeiro em atitudes infelizes, promovendo muitas vezes processos obsessivos graves, que é o que nós vamos tratar a partir da semana que vem. Allan Kardec dá o nome de êxtase a um tipo de desdobramento mais apurado, onde a alma do médium tem maior grau de independência e pode deslocar-se para locais muito distantes. Eu me lembro que eu já contei essa história aqui para vocês, que numa determinada madrugada eu precisava falar com uma pessoa, porque eu não estava gostando de um determinado tipo de comportamento dela, e eu precisava corrigi-la de alguma forma, orientá-la para não continuar. Eu me sentei ao lado da minha cama e mentalizei e me desdobrei. No dia seguinte, e não disse a ninguém, no dia seguinte a pessoa chegou perto de mim e disse: por que você foi me acordar 2 horas da manhã para falar sobre isso e aquilo? Então, o meu desdobramento foi um desdobramento consciente, em que eu fui até a pessoa e disse a ela tudo que estava diferente do que tinha que ser e ela precisava fazer as correções necessárias. A prova que eu tive foi dela própria me falar. Ela própria me falou que eu estive com ela às 2h pouco da manhã em desdobramento para falar sobre o que estava acontecendo. Mas vamos dar mais um pouco de avanço nesse estudo. A catalepsia, meus irmãos, e a letargia derivam do mesmo princípio. Por isso que eu juntei essas matérias hoje, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento do corpo físico, diante de um estado de emancipação profunda da alma, que está em desdobramento. Não são enfermidades físicas como algumas pessoas pensam, mas uma faculdade que, como qualquer outra, mediúnica, incipiente ou incompreendida ou ainda descurada e mal orientada, torna-se prejudicial a quem o possui. Eu me lembro que um dos meus filhos levantava e tal, etc. Eu comecei a ter cuidado até de tirar a chave da porta, porque ele andava a casa inteira. Então, nesse estado sonambúlico dele, e eu então tirei a chave da porta para evitar que ele saísse e pudesse acontecer algumas outras coisas mais graves. Caracteriza-se a catalepsia, para que as pessoas entendam bem, pela suspensão parcial ou total da sensibilidade e dos movimentos voluntários da pessoa, acompanhada de extrema rigidez dos músculos, acarretando a conservação passiva das atitudes dadas aos membros, ao tronco ou à face. Assim, se lhe for erguido um braço, nesta posição ficará indefinidamente, como se estivesse duro. Nesse estado, os olhos permanecem grandemente abertos, fixos, com o semblante imobilizado, apresentando ao paciente uma fisionomia impassível, sem emoção e sem fadiga. Coincidentemente, muita gente pensa que a pessoa desencarnou. A catalepsia pode ocorrer naturalmente, sem uma causa aparente, ou pode ser provocada por hipnotismo, olha a hipnose aí funcionando, ou obsessão. Nós vamos tratar sobre esse tema quando tratarmos da obsessão. Nesse último estado, embora o paciente não possa ter nenhuma atividade voluntária, age, no entanto, sob a sugestão do operador,
Alguém comanda e ele reage. É assim no hipnotismo, que é uma forma de catalepsia. A letargia é uma apresentação mais profunda da catalepsia. O letárgico, preste atenção, meus irmãos, nada ouve, nada sente, não vê o mundo exterior, a própria consciência se lhe apaga, fica num estado que se assemelha à morte. Inclusive tem até um livro que eu li, que um bispo, ele se escorou numa árvore e entrou num estado letárgico. E as pessoas acharam que ele tinha desencarnado e chamaram o médico então meteu um bisturi para ver. Ele acordou da letargia, mas o bisturi tinha conseguido atingir um órgão crucial, como o coração, e ele veio a desencarnar por causa da tentativa de tirar ele da letargia. Mas ninguém sabia que ele estava letárgico. A letargia é realmente a apresentação mais profunda dessa catalepsia que eu falei. O letárgico nada ouve e ele fica como se tivesse morrido. O paciente jaz imóvel, os membros ficam pendentes, moles e flácidos, sem rigidez alguma. E se erguidos, quando novamente soltos, caem pesadamente, sua respiração e o pulso são quase imperceptíveis, daí é pensamento de que o letárgico está desencarnado. As pupilas, mais ou menos dilatadas, não reagem mais à luz, o sensório está totalmente adormecido e a inércia da mente parece absoluta. É exatamente dentro da letargia que se inclui os casos de mortes aparentes registradas no Novo Testamento, como a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Temos 3 casos na Bíblia que falam dessa forma. É letargia absoluta. E a pessoa pode ficar em estado letárgico por 3, 4 dias, como Lázaro ficou 3 dias. Então, o que é que acontece? Jesus, sabendo disso, conhecendo de tudo como ele conhecia, ele tirou o Lázaro do estado letárgico que o Lázaro estava, ou seja, de praticamente morte. Entre esses casos, que constituem exemplo clássico da letargia, nós vamos citar a do cardeal de Donet, que quase foi enterrado vivo, e quantos não são, e depois quando você vai tirar a ossada, você observa que o cadáver está numa posição diferente, como se tivesse tentado sair do caixão, porque ele estava no estado letárgico, foi dado como morto e foi enterrado. Daí a razão porque as pessoas levam tempo antes de serem enterradas, porque se elas tiverem entrado no estado letárgico, eles recuperam. É muito comum que a gente leve até um pouco mais de tempo para enterrar nossos seres queridos, para que a gente tenha certeza de que ele não entrou em estado letárgico e de repente é enterrado vivo. Por isso é o caso dos enterrados vivos. Daí a preocupação da gente levar, como diz ela, simplesmente o Chico Xavier, muito claro quando ele diz, vamos levar pelo menos 3 dias, e nesses 3 dias a gente crema. 3 dias a gente crema, 3 dias a gente enterra. Antigamente eram 3 dias que ficava o funeral, exatamente por causa desses estados de letargia, e pouca gente sabe disso. Agora, o que aconteceu com o cardeal Donet? Ele foi quase enterrado vivo por esta razão, em virtude desse estágio que nele se manifestou, conforme relata um livro chamado Hipnotismo e Espiritismo, de José Lapone. Em 1826, eu vou contar o caso, um jovem padre, quando pregava no púlpito de uma igreja cheia de devotos, foi imprevistamente acometido de um desmaio. Um médico o declarou morto e deu licença para as horas fúnebres do dia imediato. O bispo da catedral, onde se verificara o caso, já tinha recitado as últimas orações ao pé do morto. Já haviam sido tomadas as medidas do ataúde e se aproximava a noite, no começo da qual se devia consumar o enterramento.
São fáceis de imaginar as angústias do jovem padre que, estando vivo, recebia nos ouvidos o rumor de todos esses preparativos e nada podia fazer. Afinal, ouviu a voz comovida de um amigo seu de infância, e essa voz desse amigo de infância, provocando nele uma crise sobre-humana, produziu um maravilhoso resultado. No dia seguinte, o jovem padre voltava ao seu púlpito. Ele acordou da letargia. E graças a Deus que ele não foi enterrado. Vejamos agora o que disseram os espíritos sobre isso, respondendo às perguntas de Allan Kardec, sobre esse interessante assunto. Esse é um assunto interessante, ninguém pode discutir que não é. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que está acontecendo ao seu derredor, no que se diz, no que se faz, sem que possam exprimir o que estão vendo ou ouvindo. Esse é o problema. E é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Pergunta a Kardec à espiritualidade superior. E a resposta é não. É pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Está no Livro dos Espíritos, na questão 422. Quem tiver o Livro dos Espíritos pode pegar na questão 422, que trata deste tema, e vão ver essa resposta dos espíritos. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências de morte, e voltar a habitá-lo? Pode. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar e estamos presos por um cordão tênue, que os orientais chamam cordão de prata, que em algumas religiões chamam cordão umbilical. Na letargia, o corpo não está morto, eu repito, simplesmente porque há funções que continuam a executar-se mesmo de forma muito lenta, muito tênue. Sua vitalidade se encontra em estado latente, porém não aniquilada. Ora, quando o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral, se torna a separação. E o espírito não volta mais a seu envoltório, desde que esse cordão de ligação seja rompido, desde que o homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completa a morte. Não havia rompimento do cordão umbilical. O liame que ligava ao espírito não existia. Está na questão 423 do Livro dos Espíritos. Sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura, a não prioridade, a não propriamente uma enfermidade, não é uma enfermidade, a catalepsia e a letargia, compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova a inferioridade de seu possuidor. Não, pelo contrário, pois que em uma vez adestrados, ambos poderão prestar excelentes serviços à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas, que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões. Por isso que o médium tem que ser adestrado. O médium de desdobramento, ou letárgico, ou cataléptico, o médium que tem essa capacidade, ele pode fazer serviços extraordinários, como, por exemplo, em alguns hospitais de São Paulo, os médios que são médios de desdobramento, chegam junto dos pacientes em alguns hospitais, colocam-no em transe mediúnico, em êxtase, e o levam para colônias, para tratamento do seu corpo espiritual lá numa dessas colônias, lá num desses hospitais espirituais, e depois descem com esse indivíduo, reintroduzem ou religam o seu corpo espiritual ao seu corpo físico, que não foi desligado, apenas foi transportado em desdobramento, e as curas começam a se processar, porque nós somos uma réplica
perfeita do nosso corpo espiritual. Se tratamos o corpo espiritual, tratamos o corpo físico. Então, um espírito encarnado evoluído, ou apenas de boa vontade, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico voluntariamente, como que eu disse a vocês que eu mesmo fiz. Alçar-se ao espaço para desfrutar o convívio de amigos espirituais, dedicar-se a estudos profundos, colaborar com o bem e depois retornar à carne, reanimado e apto a excelentes realizações. Mas não só, pode também, nesse desdobramento, se encontrar ou ir até espíritos encarnados nas suas residências. Às vezes as pessoas têm até certas impressões. Eu tive a impressão de ter visto você passar na minha janela, passar na minha porta, ou você passar na minha sala. Isso é possível, isso é concreto. Gostaria que vocês lessem o Livro dos Espíritos, questão 422, 23, 24, etc. O livro de Michaelos, Magnetismo Espiritual, que fala inclusive sobre hipnose, Hipnotismo e Espiritismo, de José Labone, mas não deixem de ler o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Diversidade dos carismas de Hermínio Miranda. E nos domínios da mediunidade, que eu tenho certeza algumas das pessoas que estão a me ouvir leram recentemente, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e de Chico Xavier. E com isso eu acredito ter terminado essa parte para, a partir da próxima quarta-feira, nós começarmos a estudar a obsessão, que todos nós somos assolados todos os dias com aquelas que Emmanuel chama sutis, aquelas influenciações sutis, em que você termina cometendo uma série de desatinos sem saber por que você está cometendo, e na realidade, no fundo, são aquelas influenciações sutis que você recebe, que te dão inspirações, que te dão intuições, mas umas para o bem e outras para o mal. Depende do teu estado de pensar, depende do teu pensamento. A maior força do universo é o pensamento. Em nome de Jesus, com a bênção de Deus, eu vos abençoo. Boa noite e obrigado por tudo, meus irmãos.